Glória a Deus. Vamos lá, mais uma aula. Graça e paz, Gil. Graça e paz. Hoje estamos aqui na nossa terceira aula de Geografia Bíblica 1. Como é praxe, gravamos todas as aulas para serem utilizadas no futuro. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4 em diante do livro-texto. Pretendo estar trabalhando no capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Essas são a pauta do dia de hoje. Mas como é praxe, eu quero começar aqui a nossa aula lendo um texto, porque no capítulo 4 hoje a gente vai falar sobre as 12 tribos de Israel e a relevância que houve na revelação de Deus com relação ao Estado de Israel. E eu quero fazer uma leitura que é clássica, que acontece dando um destaque para um lugar, que é um monte. Eu quero ler aqui versículo 1 e 2 do capítulo 5 de Mateus. Mateus 5, versículo 1 e 2. O conhecido Sermão do Monte. Amém. Né? O texto sagrado não diz qual é o monte, nós deduzimos qual ele seja. No entanto, eu gostaria agora de ler esse versículo para dar o destaque geográfico nele. A minha observação agora é uma observação geográfica. Olha só que interessante. Lê para nós, Gil, versículo 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Aí, Bem-aventurado. até Até aí, aí mesmo? né? As bem-aventuranças são magníficas, são extraordinárias Benção, benção. e bênção pura. E o que eu queria destacar mesmo aqui é essa relação entre Jesus, as multidões e o lugar. Pode ver que o texto deixa claro que ele sobe a um monte e ele se assenta. O pastor Carlos Queiroz, um pastor nordestino, ele é um dos maiores especialistas para mim sobre o Sermão do Monte. Ele tem muitas mensagens, muitos estudos sobre o assunto. E ele comenta com muita propriedade que Jesus subir ao monte significava algo como do tipo: o monte é o lugar que Deus fala. Porque nas revelações que Deus deu para muitos filhos dele no passado, começando com Moisés, tudo começa no Monte Sinai. Então, aquela revelação, que foi a revelação escrita de Deus para Moisés, e pode ver que a revelação escrita, ela começa com o próprio Deus escrevendo os 10 mandamentos. Ele escreve na pedra, e depois Deus dá a Moisés o decálogo, os 10 mandamentos, e depois, na caminhada de Moisés, Deus chega para Moisés e diz o que para ele? Escreve. E Moisés, todas as vezes que ele precisava de ter um momento mais íntimo com Deus, principalmente nos 2 grandes jejuns que ele faz, ele vai ao monte. Então aqui Jesus ele estava dizendo algo como que Deus vai falar, Deus está falando. A segunda coisa que também acontece nesse texto é que ele se assenta em algum lugar nesse monte. E era de conhecimento público que uma majestade ela não falava de pé, ela falava sentada no seu trono real. Então, Jesus aqui sobe no monte, dando uma ideia de que Deus está falando, e agora ele se assenta, também dando uma outra ideia e transmitindo uma outra mensagem, qual? O rei vai falar. E aqui o rei começa a falar. Fala quem há a multidão, aos seus súditos. Glória a E ele Deus. começa esse sermão maravilhoso que é a síntese de Testamento e Novo Testamento. Alguém já disse que
se desejamos conhecer bem a palavra de Deus, basta entendermos perfeitamente o Sermão do Monte. Porque quando entendemos o Sermão do Monte, entendemos a síntese da velha aliança e principalmente da nova aliança. Por quê? Porque o Rei Supremo, que é Deus, ele vem até nós, sobe no monte para se revelar a nós, senta-se, dando uma mensagem de que ele é majestoso e ele transmite essa mensagem. E é por isso que ele, até mesmo aqui, ele diz, eu também vos digo, ou seja, ele afirma que foi escrito e ele revela coisas novas aos seus discípulos. E isso Glória a tudo ele Deus. faz no cenário do monte, porque, como eu disse, no Velho Testamento Deus falou muitas vezes no monte a vários homens. E também no Novo Testamento a gente vai ver que antes da morte de Jesus, mais uma vez, temos um episódio tremendo que é também na Transfiguração, que também acontece mais uma vez uma revelação de Deus aos apóstolos, é, e de uma forma especial, Jesus, Moisés e Elias, de forma gloriosa, conversando com Jesus. Então a gente entende que o monte simbolizava isso, que era o lugar mais próximo do lugar onde Deus habita e onde Deus se comunica conosco. Nós sabemos, é óbvio, que Deus fala em todo lugar, que as maravilhas de Deus acontecem em todos os lugares, mas a geografia sempre foi um palco onde Deus revela a sua glória. Então eu quis destacar aqui, porque hoje, como a pauta da nossa aula hoje vai ser as 12 tribos de Israel, a geografia física da Palestina e a hidrografia física da Palestina, eu vou tentar trabalhar nessa aula de hoje esses 3 capítulos. Amém. Como o irmão sabe, eu estou substituindo a professora Aparecida até a sua recuperação. Então, a gente está indo paulatinamente, né? E eu espero que realmente hoje, mais uma vez, por meio desse território, né, dessa terra santa, Deus se revele a nós. Porque foi assim que aconteceu com a revelação de Deus. Deus se Amém. revela a Abraão, se revela aos patriarcas, se revela a Moisés, se revela aos profetas, se revela aos apóstolos. E todo esse cenário de revelação divino foi numa terra, que é a terra de Canaã. Então, o nome, né, Terra Santa, recebe esse título com propriedade, porque foi o palco da revelação de Deus. Aquelas localidades, aquela geografia, aquele cenário foi no cenário em que Deus se revelou. Como eu acabei de dizer aqui, um dos maiores sermãos de todos os tempos, que é o Sermão do Monte, aconteceu no monte, ao ar livre. Então, não aconteceu no templo, não aconteceu numa sinagoga, mas aconteceu nesse lugar, né, sem paredes, sem construções, aonde a grama do campo era o tapete, aonde os pássaros cantavam, a paisagem e o cenário era de fato a paisagem e o cenário do que estava acontecendo ali. Então, a gente nota o seguinte, que nessa revelação gloriosa, Deus se mostra de uma forma tremenda, especial, por meio do seu filho, falando aos seus discípulos, no contexto da natureza. Então, isso é fantástico. Tá bom? Beleza, Gil? Amém. Glória a Deus. Graça e paz, pastor Johnny. Graça e paz. Dá licença, graças a Deus, pastor Gil, desculpa o atraso. Foi nada. Já oramos e já fiz a minha abertura clássica. Depois você ouça, querido colega. Capítulo de número 4, as 12 tribos de Israel. Vamos lá. Falei sobre o Sermão do Monte, tá, Gil? Pastor Johnny. Opa, Sermão do Monte. Mas eu li o versículo 1 e 2 e dei um destaque na sua geografia e na importância.
dessa revelação no contexto da geografia. Então, vamos lá, queridos. Terceira aula de hoje, né? Bacana, eu verifico depois. Joia. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Quero saber se vocês conseguem ver, né? Sim, Dando sim, para ver? sim. Tranquilo. A letra tá boa? Sim, dá para Maravilha. ler tranquilo. Então, as 12 tribos de Dá pra ver Israel. também. Alguma dúvida da aula da semana passada? Não, tranquilo, pastor. Não, né? Então tá bom. Então, hoje vamos falar Também não, sobre pastor. esses capítulos, né? O 4, 5 e o 6. Qualquer dúvida do material, vocês vão me parando, né? E qualquer acréscimo também, qualquer coisa, vocês perguntam, né? Na semana passada, a gente falou sobre os demais capítulos e, por acaso, vocês têm alguma dúvida sobre os demais capítulos? Alguma pergunta? Não, pastor, ok. Foi Tá boa. tranquilo? Foi tranquilo. Tá. Então tá bom. Pastor Johnny? Pastor, também tranquilo por enquanto. Tá bom. Havendo dúvidas, Tá. informa o senhor aí. Então tá bom. Eu quero mostrar aqui o mapinha das 12 tribos. Vocês estão vendo aí? Sim, Então, só geografia, né? Esse é o mapa de Strong. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui é legal porque dá para ter uma visão bem agradável, né? Pega as 12, divisão das 12 tribos. Ô, pastor, é interessante que o Mar da Galileia é um lago, né? É um lago. Ele é um lago gigante, né? Que É um lago, lago viu? gigante. E assim, você vê, irmãos, como é bom a gente ler e aprender um pouco de geografia, porque depois dessa aula de hoje, por exemplo, né, Gil, talvez você nunca tinha ouvido falar algo sobre o que eu mencionei, né, na abertura. Ou Verdade, meu pastor. sobre, né, Não, muito... porque são detalhes que a gente vai aprendendo que a gente não não nota numa primeira leitura, né? Numa primeira leitura a gente não percebe, por exemplo, Verdade, meu pastor. né, Verdade. que Deus sempre se revelou de uma forma especial nos montes. Nos montes. Pode ver. Era bem peculiar as pessoas. Pode ver que até hoje temos o costume de orar nos montes, né? É verdade. É um lugar mais solitário, mais isolado. Você tem que ter uma disposição para ir até lá. Quando você chega no lugar, são poucas as pessoas que geralmente estão ali com o mesmo propósito. Ou seja, né? E também essa questão de se assentar. A gente muitas vezes não nota, né? Por que ele se assenta? Por que ele não fala de pé? O pastor não prega de pé? Entendeu? Verdade. Outra coisa, você citou sobre o Mar da Galileia. A gente vai chegar na hidrografia. Mas olhando aqui o mapa, eu não sei se vocês conseguem enxergar, olha só que interessante. Quando a gente começa a estudar um pouco sobre a questão cartográfica, né, que é o estudo dos mapas, podem ver que aqui nós notamos que onde é mar, geralmente ele é um pouco mais baixo. Por quê? Porque ele acumula água, né? A água escorre. Então você percebe que aqui é como se fossem mais alto, aqui mais alto, essa região mais baixa, aí vem o Rio Jordão, né? Uma região também um pouquinho mais baixa. É como se fosse vales, né? Você pode ver que essa região todinha aqui, onde passa, tem o Mar da Galileia, deságua, primeiro lugar onde desaguam as águas para chegar no Mar da Galileia. Depois o Rio Jordão aqui. Para chegar no Mar Salgado ou no Mar Morto, toda essa região naturalmente é mais baixa, né? E naturalmente nas suas nos seus lados direito e esquerdo são mais altos. No primeiro momento a gente não vê nada demais, mas lembra daquele episódio que Jesus anda sobre as águas, por exemplo, que Pedro fica assustado e grita por Jesus?
Lembra no outro episódio também que Jesus tem uma grande tempestade e Jesus está dormindo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, super legal. Ora, então primeiro na grande tempestade que Jesus está dormindo. Ora, somos pescadores. Entramos no mar da Galileia para pescar. Será que a gente não sabe que está vindo tempestade? Não é? Normalmente teria que saber, né? Um pescador, Tem que saber, né? ele lê o tempo, né? Então, e aí, pastor Johnny? Como que faz? Você põe o Não, mestre é beirando o curiosíssimo, barco? né? Hã? Não, é Não entendi. curiosíssimo, porque, se o Curioso, senhor me né? permite aqui só um adendo, alguns anos atrás, eu estive no Porto Seguro, e aí a gente fez um passeio ali breve e tal, com uma chalana que dava acesso a uma ilha de Porto Seguro. E do nada ocorreu uma tempestade, assim, do nada mesmo. Tava sol, fechou, começou a tempestade. Mas embora estava tendo uma tempestade, assim, o pessoal do barco, o pessoal que trabalha lá, estava normal, assim, como se nada tivesse acontecendo. Eu achei muito bizarro aquilo e curioso. Ou seja, a experiência deles, né? Talvez permitiu que eles ficassem com aquela tranquilidade toda, porque talvez sabiam, né, que aquilo acontecia ou deveria acontecer quase que costumeiramente, enquanto o pessoal, os visitantes estavam meio temerosos assim, o resto do pessoal estava mais tranquilo. Eu achei curioso, né? Então, aí respondendo a pergunta do senhor, eu acredito que sim, que eles talvez tinham ali uma noção, mas mesmo assim ficaram bem temerosos, né? Exatamente. Imagina você colocar Jesus no seu barco e levar ele para um lugar e de repente vir uma tempestade. É como se você estivesse colocando o Rei Supremo num lugar de risco, né? Mas na realidade, olha só que interessante, como é Pois é. precioso entender a geografia. Podem ver que aqui nesse mapa, ó, eu até ampliei, naturalmente, essas montanhas ao lado da Galileia e ao lado, né, das tribos aqui, e ao mesmo tempo que acabam acompanhando o Jordão, cria aqui cria uma passagem do vento. Ah, então o que acontece? Se você um pescador experiente, você está lá pescando e de repente vinha um vendaval do nada. E aí acontecia a tempestade. Então era algo improvável, não tinha aviso. Por exemplo, no nosso contexto, brasileiros e nós aqui do Sudeste, no verão, a gente sabe quando vai chover, dá um sinal, temperatura, cria um mormaço, fica escuro e começa a chover, né? Então a gente tem, cada cultura tem a sua linguagem. E os habitantes do Mar da Galileia também tinham o quê? Essas questões imprevisíveis. É claro que não era todas os meses do ano, mas em alguns meses acontecia com frequência isso, uma corrente, né, de ar muito forte vinha e cortava toda essa região, não só do Mar da Galileia, mas toda essa região de Israel. E o que acontece naturalmente, pega sobre as águas e vira uma tempestade. E é por essa razão, olha só, que quando Jesus anda sobre as águas, é o outro episódio, Pedro, com toda a sua experiência, fica com medo. Os discípulos ficam com medo. Porque entre os pescadores, pensem assim, tá bom, então se estamos entrando num mês de tempestade, e aí a gente não vai pescar? Claro que você vai pescar. Não tem o que fazer, você tem que comer. Você tem que trazer o pão para casa, né? Mas tinha uma tradição entre os judeus que quando um barco via um fantasma no mar da Galileia, já era. Fantasma matava todo mundo. E Jesus, quando ele está andando sobre as águas, os apóstolos ficam com medo porque eles acharam que era um fantasma e não o Cristo. Por isso que Jesus fala com eles. Interessante, né? E aí Pedro, mesmo assim, acreditando tudo, mas você vê, ele era um pescador experiente, e dá uma oscilada, ele fica com medo por causa da fúria dos ventos, né? E começa a naufragar. Então, olha que interessante, são detalhes assim, isso aqui é uma tradição dos dias dele, de que quem visse um fantasma andando no mar já era morte certa para todos os pescadores, mas a questão do corredor também.
Interessante, né, irmãos? Então, quando a gente começa a conhecer um pouquinho mais, isso aguça a nossa curiosidade, né? É muito mais claro, né? Imagine as histórias que corriam entre aqueles pescadores, hein? É, Jesus. é, é, Pescador tem história, hein? tem história. Então, aqui hoje a gente vai aprender essas 12 tribos, né? Hoje em especial, a divisão que é feita com Josué, é lançado sorte, e aí a gente compreende, né, aqueles que ficavam a leste do Jordão e a oeste do Jordão. Num primeiro momento, Canaã era só essa parte realmente a oeste do Jordão. Mas porque os reis de Edom e de Moabe não quiseram dar passagem, Moisés também conquista essa terra e elas entram também na herança das 12 tribos. Por isso que tem as 12 tribos, são divididas em 9,5 a oeste e 2,5 a leste, sendo que a tribo de Manassés fica metade para cada lado e a tribo de Efraim fica do outro lado. Olha que interessante agora. Quando a gente faz uma somatória aproximada, né, de área territorial das tribos de Manassés e da tribo de Efraim, é praticamente a soma de quase todas as demais tribos, né? A olho nu, assim, olhando de um primeiro momento, não é? Percebam, ó, a quantidade de terra que tem a tribo de Manassés a leste. Vamos imaginar que essas tribos de Dan, Naphtali, Zacar, Zebulon e Assé sejam quase do mesmo tamanho dessa tribo de Manassés do oeste. E ainda tem a tribo de Efraim. E aí as outras, o que eu quero dizer com isso é que os dois filhos de José ficaram praticamente quase com a metade do território de Israel. Fantástico, né? Tremendo, pastor, tremendo. Tremendo, né? Quando nós pensamos, sabe o quê? Sobre a recompensa de Deus na vida daqueles que são fiéis. Pode Glória a ver. Deus. José foi esse homem que não se vendeu por nada, serviu no Egito, cumpriu sua missão no Egito, mas a posteridade dele reescreveu uma história maravilhosa. E hoje, se der tudo certo, a gente vai falar um pouco até sobre essa questão da tribo de Efraim, né? Mas olha que fantástico, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso, né? Vocês compreendem um pouco, né? Nós falamos leste e oeste, a mesma coisa, sempre seguindo aquele na geografia, né? Pode ver assim como em qualquer GPS, sempre o mapa ele é lido, né, com o norte para cima. Então nós sempre falamos leste como se fosse esquerda, né? Oeste, ou melhor, leste como se fosse direita e oeste como se fosse esquerda. Como fazemos aquela leitura, né? Norte, sul, leste, oeste. Quando a gente fala, por exemplo, a direita do mapa seria uma descrição errada, mas é uma descrição comum, né? Então, a leitura correta é norte, a sul, leste, oeste, né? Nordeste, sudeste, leste. Aí a gente vai usando os termos, né? Segundo a localidade, né? No mapa. Até aqui tudo bem, né? Nenhuma dificuldade, né? Tranquilo para os irmãos, né? Tranquilo, pastor. Então, beleza. Então, vamos lá para a nossa leitura. Vamos ler rapidinho aqui, né? Eu vou começar. Abrão, conduzido pelo Senhor Deus, deixou Ur dos Caldeus, Gênesis 11:31, e parou em Harã. De Harã passou pela Síria, provavelmente por Damasco, de onde trouxe talvez seu fiel servo Eliezer, Gênesis 15:2. Abraão entrou em Canaã pelo norte, percorreu a terra toda até Siquém e o carvalho de Moré, onde Deus lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis 12:7. Mais de 20 anos se passaram e Abraão não tinha herdeiro. O patriarca ofereceu um sacrifício ao Senhor e este lhe disse que a sua descendência peregrinaria e seria escravizada por 400 anos. Gênesis 15:12. A nação inteira, a nação tirana, porém, seria julgada pelo Senhor. Logo a seguir, Deus reitera-lhe a promessa da terra de Canaã e restabelece os limites da terra.
Gênesis 15, 16 a 21. No devido tempo, Deus cumpriu a palavra a Abraão e depois a reitera a Isaac e a Jacó. No consumar dos tempos, o povo pisa a terra de Canaã com a bandeira da vitória, a tremular aos ventos da graça do Senhor. Josué 23, 14, 24, 1 ao 3. A terra de Canaã foi dividida em duas partes, oriental, Transjordânia, e ocidental, Canaã. E aqui até uma outra descrição. Quando falamos, né, também, né, leste é oriente, e quando falamos oeste é ocidente. Pode ver, né? Nós tratamos na questão do mapa mundi, muitas vezes, quando falamos sobre o Oriente, os orientais, a gente lembra dos tigres asiáticos, nós lembramos dos árabes, nós nos lembramos de Israel, e eles estão dando, quando a gente pensa nessa questão, né, o Oriente e o Ocidente, é que, perceba, quando nós tratamos, né, o Oriente e o Ocidente, é por causa daquela questão bem simples também, onde nasce o Sol, né? Então, dá aquela ideia do lugar que o Sol nasce primeiro. Pode ver que nós estamos a um dia depois do Oriente, todo o Oriente. Então, seria uma outra descrição. Para nós, oriental, virou sinônimo de japoneses, tigres asiáticos, os próprios povos árabes, judeus, né? Os ocidentais viraram para nós um apelido do que? De Europa, América. É interessante isso, né? Muitas vezes a gente fala, onde você está? Você está no Oriente ou no Ocidente? Pastor, Pois não. eu só ia pedir para o senhor repetir. Então, a leste está Oriente, E a e aí o oeste, senhor concluiu a frase, eu acabei não pegando, não norte, sul, entendi. leste, e a oeste, Isso. o ocidente, né? Oriente e Ocidente. Perfeito, Né? obrigado. Quando a gente pega, por exemplo, esse mapa aqui, ó, olha que interessante. Deixa eu pegar aqui esse mapa. Opa, deixa eu voltar. Vou pegar esse outro mapa aqui para ilustrar melhor. Quando a gente pega aqui, por exemplo. Nós seríamos o Oriente, então, pastor, Não, assim, nós somos Ocidente, né? nós somos o Ocidente? Vocês vão entender melhor aqui. Estão vendo aqui, ó, essa região bem pequenininha aqui? Sim, Certo? sim. Olha que interessante. Aqui é Israel, tá? Aqui está toda aqui tudo é Israel. Aqui é o Mediterrâneo. Esse mar que está aqui é o mar Mediterrâneo. Está vendo aqui no 5 a Itália? Sim. Aqui seria a Espanha, ou Nínive, né, nos dias de profeta Jonas. Aqui na Europa, é Europa, né? Ok. Então, naqueles dias, aqui era o Oriente e aqui era o Ocidente, que era bem distante, né? Só que, claro, o mundo foi sendo expandido, né? E hoje nós estamos aqui, né, do outro lado, né? Pode ver, quando a gente pega o mapa mundi, a gente está aqui embaixo, né? Sim, na parte mais baixa. Então, por isso que aqui é chamado Oriente ou Oriente Médio, né? E seria a parte, vamos dizer assim, é onde começa a contar o relógio. Como o berço da civilização sempre foi aqui, então toda a questão de descoberta, de cartografia, de mapa, sempre nasceu a partir daqui, né? Pode ver que na Idade Média, quando eles faziam os mapas da Europa, eles aumentavam, não sei se vocês sabem disso. Dizem, né, os historiadores, e quando, por exemplo, vamos supor, né, os cartógrafos antigos, eles iam registrar, por exemplo, a França,
Eles ampliavam o território da França no mapa. Inglaterra também, para ficar bem grandão. Porque para dar essa ideia de suntuosidade, entendeu? Porque, assim, os mapas... Quem tinha um mapa antigamente tinha... vamos pensar aqui. Ele tinha um acesso incalculável sobre uma outra nação. Podem Com ver que certeza. os vikings, quando eles começam a fazer as suas navegações e as suas conquistas, eles aterrorizam o mundo porque eles tiveram o quê? Esse conhecimento de poder passar pelos oceanos e chegar em outros territórios. É que quando a gente olha aqui, né, de uma forma primária, a gente tem que lembrar, irmãos, que o mar Mediterrâneo é gigante. Entendeu? Não é pequeno, né? Então, assim, como tudo começa ali no Oriente, então, naturalmente, é como se fosse o relógio começa a contar a partir deles, né? Para depois chegar em nós. Poderia ser em nós, né? Concorda? Se os americanos... Estou filosofando aqui, tá, gente? Eu acho que os americanos devem ficar morrendo de raiva disso, né? Porque não, o mundo tem que começar aqui, ó, horário dos Estados Unidos, né? Depois é o resto do mundo, né? Mas assim, não funciona assim, né? Sempre que a Terra existiu as suas conquistas, tudo tem uma ordem, né? E nós hoje sabemos essa questão do fuso horário, dos mapas. Hoje para nós isso é tudo muito simples, né? A gente pega as coisas, é muito resolvido. Mas para aqueles dias era muito complicado tudo isso. Depois vocês dão uma pesquisada para verem um pouco a história dos mapas nas conquistas e etc. e tal. Isso é muito interessante. É muito interessante. Tá bom? Então, só comentando, quando você pega o mapa mundi, né, vou mostrar ele aqui para vocês, nessa figura, tá? Tá vendo? Aqui ele é aberto, né? Eu não sei se Sim, vocês já pararam para pensar, mas esse mapa mundi aberto é como se tivéssemos pegado o globo e colocado numa folha de papel, né? Com as suas dimensões próximas. Mas antigamente, como que eles faziam essas dimensões? Era muito difícil, havia um estudo muito complexo para chegar a traçar linhas para fazer as suas rotas de navegações. Era muito difícil. Imagina, irmãos. Imagina navegar há 200 anos atrás, há Não, 500 pois anos é, eu atrás, fico perplexo com isso também. né? Era uma tecnologia, Desculpa. não foi nada. Era uma tecnologia muito grande, uma pessoa, ela conhecer o clima, saber fazer uma leitura das estações. Tinha um outro roteiro também que eles usavam muito, que era o quê? A questão das estrelas, né? Então, pode ver que os peregrinos, os grandes conquistadores, eles fazia parte da cultura de conquistas deles saber fazer uma leitura das estrelas, da época, da lua, onde está tal estrela em cada época, para você se direcionar. Então, assim, o conhecimento dessas ferramentas era uma tecnologia que alguns dominavam e guardavam as 7 chaves, né? Para quê? Para fazerem as suas conquistas, para fazerem uma investida correta nas guerras, né? Irmãos, quando a gente pensa assim, pode ver que até hoje, conhecer a questão climática é fundamental numa guerra. Vai contra-atacar um povo na época que é inverno, naquele povo você morre. Aquele povo não precisa nem muita coisa, basta eles ficarem protegidos do frio, o exército inimigo morre, né? Então, assim, era uma riqueza muito grande, tá bom? Então, só fiz questão aqui de comentar essas questões, porque Ocidente, Oriente, né, Norte, Sul, Leste, Oeste, são, são terminologias técnicas de cada segmento. Por exemplo, vocês já viram aquela expressão a bombordo e a estibordo? Na polpa e na proa? Sim. Vamos lá, cidadãos de metrópole. A gente não conhece essas coisas direito, né? Bombordo e estibordo. O que é proa e o que é polpa? Entendeu? Então, são linguagens técnicas, né, dos navegantes. Você precisa saber. E para nós hoje é tudo muito estranho, porque a nossa linguagem hoje é primeira marcha, segunda, acesso, não é acesso,
É outra linguagem, mas é bom conhecer, né? Tá bom? Eu também estou aprendendo, tá bom, gente? Então, voltando aqui onde estávamos, vamos lá. Pastor, Pode falar. só fazer uma pergunta aqui. Tem Hum, a ver, mas não tem a ver. Em Gênesis 10, hum, no verso 25, a Bíblia vai falar um negócio interessante, né? hum. Aí me permita só ler aqui. A Eber nasceram dois filhos, um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. A interpretação é que me parece que é literal mesmo, né? Agora eu não me lembro, filho. Realmente eu não me lembro. Não sei te afirmar. Precisava lembrar esse texto com propriedade. Legal. Mas, Só me chamou a geralmente, atenção porque então, mas pode falar. me chamou a atenção porque a impressão que eu tenho é que essa distribuição como a gente já vê hoje, me parece que não era assim, né? Quando fala sobre divisão, a impressão que você tem é que hoje o mapa como a gente o enxerga, nessa época aparentemente não era. Ou, enfim, mais uma curiosidade do que... Na realidade, Pastor Johnny, a gente tem que lembrar, deixa eu pegar esse mapa aqui, ó, do Império Assírio, que havia, que é o Império Assírio, tá? Já é o ano 700 e pouco, mas você tem que lembrar que naqueles dias havia uma certa divisão com relação às suas famílias, com relação às suas nações. Então, a gente, eu não sei te afirmar sobre esse texto, mas nesse mapa aqui, só dando uma ideia aleatória, muitas divisões eram feitas mais ou menos como acontecia antigamente, né? Um pai tem uma área muito grande, vários alqueires, e fala, filho tal, vai ficar com aqueles pés do monte, o outro do outro lado, o outro perto, sabe? Então, as divisões tinham as suas leis territoriais, pode ver que eles tinham as suas fronteiras, mas geralmente se dividia muito com relação a rios, com relação a monte. Esse monte pertence à família tal. Então tinha uma linguagem técnica para aquilo, entendeu? Agora, como que se fazia os detalhes, eu não sei te dizer. Tá bom? Vamos voltar lá para o texto? Lá de onde eu vim no Piauí ainda é assim, meu pastor. Ainda é assim, né? Então, Meu avô tem uma grande área lá e ele foi distribuindo para os filhos lá nas proximidades. então e tem essa questão, até onde nasce o É, lago tal, a nascente tal isso, é do fulano, da nascente para cá exatamente. é do Beltrano, da rua, né, É, da trilha tal para cá, aí depois e vai são se muitos documentando, filhos, né? Então a área acaba sendo grande pra caramba. e são territórios. Eu conversava com o irmão esses dias, ele está negociando uma área, e aí eu, curioso, né, falando para ele e tal, e eu falei assim, irmão, como que é a área? Tal? Ele falou, pastor, é grande. Eu falei, grande? Eu falei, é grande, pastor. Eu falei, mas grande quanto? Aí ele me deu a descrição, eu falei, rapaz, mas é muito grande. E só a descrição, irmãos, assim, é coisa de alqueires. Aí a gente não tem noção, né? Porque a gente pensa, o que é grande? 10 por 25 é um bom terreno. A gente mora em metrópole. Um apartamento de 150 metros quadrados é imenso, entendeu? A gente não tem noção, né, do que é uma não, meu avô morava em 10 alqueires. Você pensa 10 alqueires? É quando vem a descrição, ah, você tem que andar 3 horas para percorrer. 3 horas? Vou, 3 horas a cavalo. Então, quer dizer que o negócio é chão, né? Então, voltando, né? A terra foi dividida em duas partes, oriental, Transjordânia, e ocidental, Canaã. Pode ver, ó, Transjordânia, pós o Jordão. Aqui. Duas tribos de Israel ficaram além do Jordão, Gad, Ruben e mais a meia tribo de Manassés, Deuteronômio 13 do 16. Essas tribos ocuparam na Transjordânia, desde o vale do ribeiro de Arnon até o sopé do monte Hermon. Vou mostrar o mapa lá para vocês, que aí com o mapa fica bem, a visualização fica bem agradável. Aqui, ó. Essa região toda, né? Ao Monte Hermon, Salmo 133. Então, voltando aqui. Terras tomadas de Og, rei de Bassã, e Seom, rei de Esbom. Então, essas
essa região toda foi, como eu disse, ganhas pela batalha. Pensem, irmãos, o propósito de Deus era que eles passassem por aqui em paz e entrassem em Canaã. Mas eles não deixaram eles passarem. Eles tentam dar a volta, eles tentam fugir do confronto, mas não teve jeito, e aí houve a batalha. E por essa razão, lembram do episódio de Arão e Ur segurando as mãos de Moisés enquanto Josué batalhava? Então, são as batalhas. Os moabitas, e aí eles vencem essas batalhas e se apropriam dessa área todinha aqui. Só que o mais interessante é que eles ficam aqui e eles não entram em Canaã. Eles ficam nessa região, aguardando o dia para entrar em Canaã. Continuando. Canaã. Em Canaã ficam 9 tribos, ou no caso, 9 tribos e meia. Asser, Naphtali, Zebulon, Isacar, Efraim, Dan, Benjamim, Judá e Simeão. E a meia tribo de Manassés. Quanto ao número de tribos, essas seriam, na realidade, 14. Por quê, Aos 12 filhos de Jacó, acrescentam-se os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Acontece, porém, que José, pela bênção do pai, teve 2 partes. E a sua herança lhe veio através de seus 2 filhos, Gênesis 48, do 11 ao 22, e Josué 14, 4. Então, você vê, José acaba sendo agraciado por essas 2 partes. O filho vendido, traído, e é galardoado por Deus. Deixa eu fazer uma menção aqui, tá? Eu gosto de chamar José o quarto patriarca, entendeu? Ou o patriarca aos gentios, né? Fantástico, né? Abraão, Isaac e Jacó. E aí vem Moisés. Mas entre Jacó e Moisés e toda a revelação da lei, tem um quarto camarada aqui que é extraordinário, é José. Né? Eu gosto de chamá-lo assim porque, me entendam, ele caminha nas pisadas de Abraão, ele caminha nas pisadas de Isaac, e ele caminha nas pisadas de Jacó convertido, que agora é Israel. Sofre, passa o que passa, morre no Egito e volta para casa, não mais em vida, mas em ossos, e é enterrado entre os seus parentes. Lembram da profecia? Quando Deus vier em auxílio, me prometam, meus irmãos, que os meus ossos voltarão para a nossa casa, para a minha casa. Lembram disso? Lembra do episódio? Ou seja, um camarada extraordinário, que foi um príncipe em terra estranha, mas o coração dele não estava lá. O coração dele estava em Canaã. Estava no legado dos seus ancestrais. Quem eram eles? Jacó convertido, Israel, Isaac e Abraão. Fantástico, fantástico. Né? Então, ele é incluído, seus 2 filhos é incluído. E aqui a gente sabe da história, né? Levi, sendo da tribo sacerdotal, não recebeu herança, senão cidades nas porções de cada tribo entre seus irmãos. Assim, geograficamente, temos 12 tribos ocupando 13 porções, porque Manassés se dividiu, uma parte na Transjordânia e outra em Canaã. Mas Manassés ainda é uma tribo só, mas acaba sendo 13 porções, né? Ainda há quem ache que o número 13 é o número do azar, né? Era justamente o comentário que eu faria, porque até onde eu lembro, a tribo de Levi não recebeu porção, né, de terras, mas aí ele faz menção dos 14, no entanto, para ficar claro, são as 13. São as 13. E, na realidade, a gente sabe também que José, ele não entra, né, como nome, mas entre os seus filhos, sai a tribo de Levi, né? Então pode ver, sai José, entra Efraim e Manassés, mas também sai Levi. Então acabam dando as 12. São 13 porque Manassés se divide, mas pensa em Manassés como uma só. Opa, caiu, pastor John. Né? Verdade, pastor, verdade. Né? Então, agora eu
vou deixar aqui uma lição de casa para vocês. Assim, não é obrigatório, mas a gente vai falar hoje um pouco sobre essa questão da tribo de Levi. A tribo de Levi e a tribo Sim. de Simeão, tá bom? Eles são... Opa, caiu a linha, né? Então, Pois é, deu são ruim aqui. 14, então são 14, né? No entanto, sai José e sai Levi, e entra Manassés e Efraim. Então deu 12. Sabendo que Manassés são duas, mas é um só, né? É um só povo. Duas coisas que eu quero falar hoje. Hoje eu vou falar bastante também sobre Levi e Simeão, porque Levi não recebe porção, mas Simeão recebe porção. Mas há uma profecia, o pastor Enéas comenta aqui no livro, eu quero falar um pouco sobre isso, e também quero fazer um outro comentário sobre essa profecia. Então, vamos lá continuar aqui? O que mais queria dizer? Assim, geograficamente, temos 12 tribos ocupando 13 porções, porque Manassés se dividiu, uma na Transjordânia e outra em Canaã. Posteriormente, a tribo de Dan alarga o seu território, ocupando uma região chamada Lais, escravizada na parte sul do Monte Hermon. Então, a grosso modo, a história, e aqui o pastor Enéas vai fazer o comentário, vai dar as definições, vai mostrar um pouco essa região, né? Mais uma vez está aqui, esse mapa que o pastor Enéas apresenta, né? Dando as suas dimensões aproximadas, a tribo de Dan, Zebulon, Isacar. Deixa eu fazer uma citação aqui curiosa para vocês. No período de Juízes, é curioso que vão sendo levantados juízes das tribos de Israel. E acontece uma certa diversidade, tá? Não é só de uma tribo que Deus levanta juízes. Deus começa levantando juiz com o irmão de Caleb, mas depois não é somente a tribo de Judá que surge juízes. Eu quero acreditar que Deus faz isso de propósito, mostrando o seguinte, olha, eu vou levantando os meus libertadores, porque somos uma tribo só. Somos uma nação, né? Somos 12 tribos, mas é uma nação. Deixa eu até fazer uma citação aqui, porque para nós, né, a expressão tribo, ela não soa muito bem, né? Para nós, a gente costuma associar que tribo tem a ver com índio, né? Verdade. Mas nos dias bíblicos, tribo era uma questão de família. Dinastia, sim. Sim, seria uma dinastia, exatamente. Seria uma questão de família. Vamos pegar aqui no nosso país. Nós não temos as famílias dos coronéis? Sim. Que são políticos? Nós não Sim. temos algumas famílias, né, ricas, influentes? Então, pensem em uma família, por exemplo, muito poderosa da nossa nação. E essa família constrói a sua empresa, constrói, ali tem seus monopólios, tem ali as suas fazendas. O que representa aquela família? Representa muita coisa. Representa uma conquista em terras, em bens, em indústrias, em comércio, em fazenda, em desenvolvimento social, em empregos. É uma tribo. É uma tribo. Nos dias bíblicos, seria uma tribo. É que nós, por termos sido colonizados pelos portugueses, e somos, né, a grande maioria europeus, a maioria de nós caucasianos, somos europeus, na sua grande maioria, direto ou indiretamente, né, com poucas exceções, mas a grande maioria dos brasileiros sempre foram fruto da Europa. Então, quando a gente pensa em tribo, a gente logo lembra nos índios que a gente classifica como índios brasileiros, que Karl Lacker chama de ameríndio. Quem são os ameríndios? São os índios americanos, né? Pode ver que nos Estados Unidos havia os peles vermelhas. Na América Central havia um tipo de índio,
E na América do Sul, outros tipos de índio. Geralmente, os índios da América do Sul é chamados ameríndios, mas todos eles são ameríndios, porque são índios americanos. Então, quando a gente fala de tribo, a gente lembra dos ameríndios, a gente lembra dos índios, mas pense você tribo como dinastia, como família. Né? Por exemplo, eu sou nordestino, então eu sou da tribo, indiretamente, do Nordeste. Quando a gente pensa agora como Estado e como herança cultural, fica mais doce para nós. Né? Eu sou sulista, eu sou carioca, eu sou nortista. E aí fica um pouco mais agradável o som, né? Porque aí a gente já divide não mais por uma dinastia, nem por família, mas a gente divide por região. E aí uns gostam mais, outros gostam menos, né? Mas assim, entendam isso, né? Então as tribos eram famílias, né? Pode ver que tinham seus príncipes. Lembra no Império, né, que existiam os títulos de nobreza? Como acontece até hoje, né, na Inglaterra? É o conde, né? São títulos de nobreza. Então, as tribos tinham essa característica, tá bom? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Hoje, em Israel, não há essa divisão mais, né? Acho que até uma dificuldade para saber quem pertence a qual linhagem das 12 tribos. Eu vi um relato recentemente de que eles estavam identificando essas pessoas, não sei se isso é verdadeiro, não era uma fonte segura, tenho dúvidas sobre isso. O senhor saberia dizer? Então, em uma das nossas aulas, logo lá no início do ano, eu mencionei sobre isso. Israel, ele é conhecido hoje como povo único, lembra? Porque 10 tribos, parte do norte vai para o cativeiro assírio, e aí se mistura e vira os samaritanos. A parte do sul continua ainda com as características. Algumas outras tribos se unem à tribo de Judá, ao reino do sul. No entanto, o que acontece? Depois vem o cativeiro babilônico. E com o cativeiro babilônico, depois eles voltam para cá, no caso, depois do cativeiro babilônico, que aí eles levam todo mundo de Israel para o cativeiro, voltam, então eles são considerados judeus. O que acontece é que se perde muito dessas tradições e famílias. A gente tem que lembrar que nos dias bíblicos ainda havia um recenseamento. Lembram quando Jesus nasce? Verdade. Então ainda havia o recenseamento. Tá? Depois que houve a destruição do templo, no ano 70, que houve a dispersão, as coisas se tornaram mais difíceis. Ainda há um controle, ainda sempre foi preservado, porque o judeu tem muito disso, de preservar a sua história, mas, a grosso modo, o que se sobra mesmo entre os judeus é a tribo de Levi. Então, a tribo de Levi e a tribo de Judá ainda têm grandes forças. E eu quero acreditar que isso tem tudo a ver com o episódio dos sinais dos tempos. Por quê? Porque a tribo de Levi tem o quê? Os coraitas, que são os sacerdotes. E para que o anticristo nasça, ou se torne essa pessoa que vai ser aclamada como o grande libertador de todos, ele precisa ser da tribo de Judá. Então, tem tudo uma questão. Depois vocês vejam com aquela guia turística, ali em Israel, ela vai explicar bastante isso. Então, hoje, por exemplo, quem é da tribo de Levi, a chance deles serem aqueles exames de DNA, a chance é muito grande de acertar. Por exemplo, eu sou um judeu, qual é a sua tribo? Difícil de saber com precisão, mas dos levitas é um pouco mais fácil. São os coraitas. Dos coraitas nascem os sacerdotes. Por que se preservou a questão dos coraitas? É simples, irmão. Mesmo o povo judeu espalhado no mundo, aquela linhagem sacerdotal, né? O judeu, enquanto ele preservava a sua fé, e principalmente o Velho Testamento, precisava dos sacerdotes, né? E os levitas.
Interessante, né? Legal. O Legal. Paulo Benjamin ainda, Benjamin, da tribo de Benjamin, e aí ele faz Paulo, ele, comentário, né? Então talvez tenha sido um dos únicos ali que tenham, pelo menos nesse período após a ascensão do Senhor, que tenha ainda mantido, né, pelo menos a segurança de que pertencia a uma determinada tribo. nos dias bíblicos, pelo recenseamento, depois pense assim, irmão, a ida para o cativeiro não tirou a sua estrutura de linhagem, de culturas, não tirou. O cativeiro assírio, como eu disse nas aulas passadas, ele foi diferente, porque eles tinham o hábito de misturar aquela nação com os costumes das outras nações e criar um povo novo. Nós, brasileiros, somos praticamente o samaritano, uma mistura de povos. A gente é o samaritano. Por isso que a gente não tem uma identidade muito forte. Já os judeus que ficavam na parte sul, em Judá, quando eles vão para o cativeiro babilônico, mesmo eles estando desviados, eles não perdem as suas identidades. Ficam 70 anos e voltam com as suas identidades. Então se mantém ainda. Por isso que quando Paulo fala sobre que ele é da tribo de Benjamim, fariseu de fariseu, você pode ver, ele, não só ele, mas muitos outros, até durante vários séculos, eles poderiam afirmar de forma categórica. É que assim, se a gente tem que lembrar, irmãos, que o povo judeu sempre sofreu muito, sempre foi muito perseguido. Então, numa perseguição, o que você está preocupado? Você está preocupado de levar sua certidão de seu nascimento ou pegar o seu bebê? Você cata ali as suas bainhas de ouro, seus anéis, cata assim o seu filho e foge. O povo judeu, irmãos, ele sempre foi um povo que passou muito sofrimento, então se perde, né? Não tem como. Lembra que eu mencionei em uma das aulas passadas sobre os novos judeus? Lembram disso, não? Falei numa das aulas passadas, não de geografia, de uma matéria. Pois é, só para vocês terem uma ideia. Nós brasileiros, possivelmente, na sua grande maioria, somos judeus. Por quê? Porque um pouco antes da colonização do Brasil, o que acontece? Houve uma grande perseguição ao povo judeu na Espanha e em Portugal. E muitos judeus foram mortos. Então, o que eles fizeram? Para eles pararem de ser mortos, eles assumiram uma identidade cristã forçada, que eram chamados os novos judeus. Eu vou parar a gravação aqui e vou continuar, só para continuar esse assunto, porque é interessante para vocês pesquisarem mais, tá bom? Só um minutinho.